Meus queridos, estamos na página de número 145, iniciando o capítulo 4, Isaías, o profeta messiânico. A partir de agora será iniciado o estudo dos profetas maiores, conforme apresentado nesta disciplina, nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores, que tratou sobre o profetismo em Israel. São 4 os grandes profetas que se enquadram nesta classificação de profetas maiores, que seriam Isaías, Jeremias, Ezequiel e o profeta Daniel. Certamente a mensagem proclamada por cada um deles trouxe a verdade de Deus para a nação de Israel e para os demais povos, chegando até o presente momento. A mensagem ela perdura até os dias de hoje. E então, nos próximos vídeos, ou neste em especial, será trabalhado Isaías, tido por profeta messiânico, e serão elencados os principais aspectos que envolvem a vida, a obra, o ministério deste Ish Ha-Elohim, deste grande homem de Deus, que é o profeta Isaías. Autoria, data e local desta escrita. O livro leva o nome do profeta, que significa o Senhor é salvação, semelhante aos nomes de Josué, Elias e Jesus, tem a mesma etimologia praticamente. Isaías é reconhecido como o 5º evangelho, olha só que interessante, e Isaías é chamado de profeta messiânico, ou o 5º evangelista, pois ele enfatiza claramente que a salvação ela chegará por meio do Messias que fora prometido. O Novo Testamento cita o livro do profeta Isaías, olha só que coisa interessante. 65 vezes este livro é citado nas páginas do Novo Testamento. Mais do que qualquer outro profeta, ao passo que Isaías, diretamente pelo nome, cerca de 20 vezes. 65 citações do livro e 20 vezes a citação do próprio nome do profeta Isaías é citado nas páginas do Novo Testamento. Não à toa que estamos enfatizando aqui que o livro é o 5º evangelho, ele é considerado o 5º evangelista, evidentemente pela profusão de citações que tem do próprio nome dele e do próprio livro deste profeta. O livro ele foi escrito pelo próprio profeta, conforme indícios contidos no próprio livro, e Ellison, um grande erudito, apresenta vários aspectos que corroboram para esta convicção, como, por exemplo, página 146, a autoria de Isaías expressa no capítulo 1º, versículo 1º, como os demais profetas procediam. O cenário aponta para a Palestina e não para a Babilônia, capítulo 40 ao 66, Líbano, cedros, carvalhos, açudes e reservatórios, além de outros locais e árvores típicas de Israel, são todas citações que aparecem neste livro. É importante essas informações que tem na página 146, para quem tem as lições de Ibad que nós estamos tratando, página 147 também, a 148, e por fim a 149 aqui nós temos qual é o tema do livro do profeta Isaías. Isaías foi o profeta da salvação, que anunciou a vinda do Messias que chegaria para salvar o seu povo e também toda a humanidade. Ele também salva a coletividade e a vida do indivíduo, da pessoa, no caso. Sua mensagem acontece durante os tempos da divisão do reino, sendo que Judá foi quem recebeu grande parte das profecias messiânicas deste profeta. Eu gosto de salientar também, sempre que cito o profeta Isaías, que ele, por ser um profeta messiânico, ele apresenta 2 retratos de Cristo. Aquele que está no capítulo 6 e aquele que está no capítulo 53. Qual é a diferença? Capítulo 6, Jesus está na cruz. Capítulo 6, Jesus está no trono. Capítulo 53, já Jesus está na cruz. Então nós temos um Deus assentado no trono e temos um cordeiro sendo imolado na cruz.
Então, a impressão que nós temos, lendo o livro do profeta, é que ele estava, ora, diante do trono, ora, diante da cruz. Ele pinta com cores bastante vivas o cenário, o escopo teológico dele, é colocando Jesus Cristo na sua eternidade pregressa. Eu chamo aqui de eternidade pregressa toda a historicidade que não está contida nas páginas das Escrituras. E se nós vemos Jesus numa eternidade pregressa, nós vemos ele antes de todas as coisas. Nós vemos ele no princípio. E no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, corroborando com aquelas falas lá do Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, o livro do profeta Isaías aponta, sim, um Cristo no trono e, evidentemente, o capítulo 53, aquela poesia belíssima de soteriologia, ela aponta Jesus Cristo na cruz. E, por fim, entrando aqui na página de número 150, a biografia de Isaías. Isaías era filho de Amós e vivia em Jerusalém. Acredita-se que a sua família gozava de certa posição social, haja vista que ele tinha acesso ao rei e ao sacerdote, capítulo 3, capítulo 7, verso 3, capítulo 8 e 2, existe essa verdade. Era casado e teve 2 filhos, Seiar-Jazube, que significa um remanescente voltará, um nome profético até, inclusive. E o nome do segundo filho dele, um tanto quanto complicado, Mabel Shalal Hasbaas. Mabel Shalal Hasbaas. Ou rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem. Olha o significado do nome do segundo filho do profeta Isaías, conforme está no capítulo 8, versículo 3. Os nomes de seus filhos eram simbolismos para a nação, como sinais das coisas que estavam por vir. Era um homem de profunda fé e intimidade com Deus, trabalhava como capelão, provavelmente na corte, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E conforme foi dito, ele começou a profetizar no ano em que Uzias falece, capítulo 6, verso 1. Há evidências bíblicas de que ele escrevera outros livros, olha que interessante, a vida de Uzias e uma obra sobre os reis de Israel e de Judá. Acompanhe atentamente, conforme essa informação de que ele escreveu outros livros, acompanhe nitidamente, digamos com bastante atenção, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 22, e segundo livro das Crônicas também, capítulo 32, versículo 32. E Bento e Plácido apresentam alguns elementos importantes da vida de Isaías. Estou na página 150, que seria o seguinte, esses pontos. Se for correta a tradição que seu pai, Amós, era irmão do rei Amazias de Judá, significa que Isaías era primo do rei Uzias, de linhagem real. Jesus afirmou que Isaías viu a sua glória, João 12:41. Entre os profetas é considerado o maior, sendo conhecido como o evangelista do Antigo Pacto ou Testamento, pela sua mensagem profundamente messiânica. É chamado profeta messiânico porque somente nos Salmos é que encontramos mais referências a Cristo do que em Isaías. A tradição acredita que sofreu martírio, sendo cerrado ao meio pelo iníquo rei Manassés. Supõe que Hebreus 11:37, está lá a galeria dos heróis da fé, supõe que esse texto de Hebreus 11:37, como disse, ele se refere à pessoa do profeta Isaías. O contexto histórico desse período. Uzias foi um rei que trouxe a prosperidade para Judá, nos mais de 50 anos de reinado que ele teve. O comércio expandiu-se, muros, construção de torres e outros fortes, além do pesado armamento militar adquirido nesta época. Outros sim, durante o seu governo, foi construído um porto marítimo para fins comerciais que ficava no Mar Vermelho. Se fosse hoje, os grandes inimigos que agem ali no Mar Vermelho
são os Houthis do Iêmen. E conforme essa informação que eu dei dessas construções, principalmente da área portuária, no Mar Vermelho, segunda Crônicas, capítulo 26, verso 3 a 5, atesta e informa para nós essa verdade que eu trouxe. Página 151, contexto religioso ou espiritual desta época. O povo de Deus andava nos caminhos da corrupção. Sim, Israel e Judá andavam nas sendas da maldade, da idolatria e outros pecados. As coisas estavam de mal a pior. O rei Uzias quis se apossar dos benefícios destinados aos sacerdotes e ainda queimou incenso no altar do Senhor. Ele quis bancar uma certa postura de pastor, sacerdote. E vocês sabem muito bem o que foi que aconteceu. Então, as consequências veio, deixando o leproso por toda a vida, segundo Reis, capítulo de número 15, do verso 3 até o 5, tem essa verdade. E uma questão para reflexão acerca do que nós trouxemos aqui do livro do profeta Isaías, na página 153. Em sua opinião, o que o profeta Isaías tem a ensinar nos dias atuais, com sua mensagem tão significativa e relevante? Lembrando que a mensagem de Isaías ainda reverbera, ainda fala nos dias de hoje. Capítulo 5, página 155, Isaías, tempos de restauração. Bom, no vídeo anterior, ou no capítulo anterior, ou melhor ainda, estamos dentro do mesmo vídeo, desculpe, foi possível estudar os principais aspectos que envolveram a vida e a obra do profeta Isaías, bem como o contexto histórico, social e religioso em que ele e a nação de Israel estavam inseridos. E aqui, sucessivamente, nós vamos aprender sobre as profecias de Isaías destinadas às nações e, especialmente, tratar-se daquelas que apontam para a vinda do Messias, que no nosso caso, na nossa visão cristã, esse Messias já veio, por mais que Israel aguarda até hoje, levam muito em consideração as profecias de Isaías, porque aguardam o advento do Messias ainda. Mas, quando a gente fala desse Messias aqui em Isaías, é lógico, é claro, nós estamos falando de Jesus Cristo, aquele que se apresenta nas páginas do Novo Testamento. Profecias às nações. Assim como Deus utilizou-se das nações como instrumento de correção para Israel, chegaria o momento também em que elas receberiam a sentença e o juízo da parte de Yahvé. Então, portanto, Edom, Filístia, Síria, Efraim e Assíria haveriam de ser castigadas, além de outros povos que, embora ainda não tivessem sido instrumentos de punição de Israel, até aquele momento, haveriam de ver a mão forte do Senhor sobre eles. Nós podemos ficar até pensando, peraí, mas Deus não usou essas nações como vara de correção para Israel? Sim, é tudo verdade. Só que a medida de que Deus queria julgar essas nações, digamos, era uma. A forma com que essas nações achincalharam, atacaram, quase exterminaram Israel, é outra coisa. Então, por isso que a punição, sim, da parte do Senhor veio sobre essas nações. E aqui na página 156, 157, tem um relato das mensagens e da forma com que Deus se direciona a estas nações, melhor dizendo. Babilônia, Assíria, Filístia, Moabe, Damasco, Etiópia, páginas 158 e 159 aqui. A forma também com que Deus trata o Egito, Edom, Arábia, Tiro e Sidom, Jerusalém, há um tratar com Jerusalém no capítulo 22 do profeta Isaías. E aqui na página 160, temos aqui profecias sobre o Messias, temos aqui um quadro que relata todas as profecias, por exemplo, a profecias, o Messias, ok? O cumprimento e Jesus Cristo. Aqui tem todo um relato em forma de gráfico, onde a gente vê tudo isto. Inclusive, página 61, tem um gráfico aqui até acerca do milênio. Os capítulos 49 a 66, ele tratam interessante do reino
milenar. Esse reino é importante na configuração bíblica e possui algumas características específicas, conforme a gente vai ver no quadro abaixo. São colunas que se apresentam aqui e ao estudante que tem o livro seria importante que vocês a acompanhem. E por fim, mais uma questão de reflexão, página 162. Em sua opinião, as profecias de Isaías referentes ao futuro devem servir de alento e esperança para a vida cristã? É uma pergunta e eu tenho certeza qual é a resposta. E tenho certeza e convicção absoluta que sim, elas servem de alento e de esperança para todos nós, os crentes na pessoa de Jesus.